Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Maria de Magdala. Mas antes eu queria falar um pouco sobre um livro que saiu em 2006, no qual chama O Código da Vinci, que Dom Brown fala que Jesus foi casado com Maria de Magdala e teve filhos. Vendeu 80 milhões de cópias, fez até um filme. Será que se fosse para falar bem de Jesus, dos seus milagres, teria sido um best-seller, um sucesso tão grande? Porque, infelizmente, o ser humano dá mais valor às críticas do que às bondades do ser humano. Então, você imagina o seguinte: Jesus, com a sua evolução, segundo relatos do livro A Caminho da Luz, ele foi um dos construtores do planeta Terra há 4 milhões de anos. Ele é um dos espíritos puros que governa o sistema solar. Então, você acha que um espírito dessa hierarquia ia ter necessidade de sexo, ia ter necessidade de se casar? A gente tem exemplos de espíritos que são evoluídos, mas não tanto quanto Jesus, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, que não casaram, não tiveram filhos. Agora, é um contrassenso isso, né? E a gente fica muito triste, né? Porque condenamos ele há 2000 anos, continuamos condenando ele, né? Mas hoje a gente vai falar de Maria de Magdala, que é uma história muito bonita, e do livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos. Nesse livro, Maria de Magdala era uma mulher, uma prostituta. Ela vivia num castelo, ela era muito rica. Ela tinha muitas joias, muitas posses, porque o palácio dela era frequentado pelas pessoas de mais alta sociedade. Reis, senadores, generais, eram seus clientes de suas concubinas, de suas pessoas que também trabalhavam com ela. Só que ela era uma pessoa muito infeliz. Ela tinha muito dinheiro, ela tinha muitas posses, mas ela era infeliz. E tinha épocas que ela ficava em prostração, ela ficava vários dias na cama, sem conseguir levantar, de uma tristeza que não se sabia o porquê. Alguns diziam, e na história da Bíblia, também na história dos evangelhos, fala que ela tinha 7 demônios. E a gente sabe que isso era 7 espíritos sofredores que ficavam com ela para usar as energias dela, né, do sexo, da vida desregrada que ela levava. E um dia uma das suas servas viu ela lá prostrada, sofrendo, deitada na cama há vários dias, falou: olha, o Messias chegou, o Messias veio, ele cura leprosos, ele cura cegos, ele cura pessoas que têm o demônio no corpo. Por que você não vai conhecer o Messias? Ele pode te curar. E aí um dia ela pegou, a serva levantou ela da cama e falou: ó, vamos lá, vamos conhecer o Messias. Aí ela vivia em Magdala, que era uma cidade muito bonita, na Galileia, e Jesus naquele dia estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, que era o pescador, depois se tornou um dos apóstolos. E ela pegou um barco e foi até Cafarnaum, desceu na praia, e quando viu a casa de Pedro, ela chegou na porta, ela ficou assim indecisa, né? Porque ela era muito criticada, né? Ela era muito... As pessoas desprezavam ela por causa da vida desregrada que ela tinha. E Jesus estava de costa. Aí Jesus disse para ela: ô Maria, até que enfim você veio. Ela ficou passada, né? Como ele sabia, Jesus sabia que ela estava ali, porque ele estava de costa. Quando ela entrou, ela viu a aura dele, a energia dele. Aqueles espíritos sofredores que estavam com ela saíram debandada, né? Porque quem fica próximo da luz, né? Então, ela já se sentiu aliviada.
Aí Jesus chegou e falou, se assente aqui, ele estava sentado numa pedra, ela sentou num banco ao lado dele, falou, fala Maria, o que você quer de mim? Aí ela falou, mestre, eu busco o amor, mas não o amor que eu estou vivendo, eu busco um amor diferente. Aí Jesus disse para ela, ó Maria, você tem que cuidar dos filhos. Ela falou, mas mestre, você me conhece, você sabe que eu não posso ter mais filhos. Aí Jesus disse para ela, Maria, mas é muito fácil cuidar dos filhos do nosso sangue. A verdadeira caridade, o verdadeiro amor é cuidar dos filhos dos outros, das outras mães, cuidar das moças que vivem com você. Essa é a sua missão, essa é a sua verdadeira caridade. Maria saiu de lá transformada e chegou lá em Magdala, que era a cidade que ela vivia, deu todas as suas joias, deu todo o dinheiro, todas as posses, pediu para o seu mordomo vender o palácio dela lá e distribuir entre as moças que frequentavam lá, entre os seus funcionários, suas servas, só ficou com um pouco de dinheiro. E a partir daí, onde Jesus estava pregando, lá estava Maria de Magdala, ajudando a organizar os sermões, ajudando Maria, mãe de Jesus, nos trabalhos para poder organizar todas aquelas viagens de Jesus, ela sempre presente, sempre com amor, se dedicando, mas sempre gerando um certo ciúmes dos apóstolos, porque ela era uma pessoa muito bela, dizem que era de uma beleza incomparável, e isso gerava ciúmes nos apóstolos, e ela sempre se dedicando. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos todos sumiram, só ficou João lá, do lado de Maria, quando ele estava sendo crucificado. E Maria de Magdala, ficou a mãe de Jesus, Maria de Magdala e João. Pedro, Tiago, todos os outros apóstolos se debandaram, sumiram. Quando Jesus estava lá no túmulo de José de Arimateia, ela foi no outro dia lá, porque ela queria ver Jesus, ela queria, fazer a última homenagem, mas tinha uma pedra, era fechado o túmulo, e o túmulo estava aberto. Quando ela vê Jesus no jardim, aí ela reconhece, falou, mestre, você ressuscitou? Ele falou, eu ressuscitei. Vai lá e conta para os apóstolos. Os apóstolos estavam reunidos onde tinha sido a última ceia, a Santa Ceia. E ela chegou toda animada contando, olha, eu vi Jesus, Jesus ressuscitou. Pedro, Tiago, mas como? Você acha que ele ia aparecer primeiro para você? Ia aparecer para um de nós. Nesse momento, Jesus se materializa na frente de todos. E diz, sabe que eu apareci primeiro para Maria de Magdala? Porque foi a que mais se transformou, foi a que mais se dedicou. Todos os apóstolos ficaram sem graça, Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Judas Iscariotes tinha, depois de ter vendido Jesus pelas 40 moedas, se suicidou. E segundo relatos, Jesus ficou 3 dias depois da crucificação, porque ele foi no inferno, como dizem, no umbral, buscar Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, depois de muito sofrimento, muitas encarnações de dor, reencarnou como Joana d'Arc. Foi onde ele se redimiu, se tornou um espírito puro, da importância dessa encarnação como Joana d'Arc. João depois reencarnou como Francisco de Assis. Então, para vocês verem, e o Tiago também duvidou de Jesus, que quando Jesus se materializou ali para eles,
ele quis tocar nas chagas dele, né? Porque ele não acreditava. Então, para você ver que mesmo os apóstolos naquele momento não estavam tão evoluídos como estava Maria. E aí depois, né, que Jesus se apareceu para os 500 da Galileia também, apareceu outras vezes, quando ele se apareceu pela última vez para os 500 da Galileia, ele não apareceu mais para os apóstolos. E aí o Pedro resolveu fundar a Casa do Caminho com Tiago. E aí Maria de Magdala foi procurar eles. Falou, olha, eu queria ajudar vocês aqui, eu queria participar também, né? Eu sei que vai vir muitos necessitados aqui, eu estou propenso a ajudar. E Pedro disse, olha, não dá para você ficar aqui, porque o seu passado te condena. Quer dizer, mais uma vez, mesmo Jesus falando aquilo, Pedro expulsou ela de lá. E ela ficou pela praia, andando, sem saber o que fazer, não conseguia emprego, porque as mulheres tinham muita inveja dela, da beleza. Os homens convidavam ela mais para voltar para a vida desregrada que ela tinha. Nisso ela viu aquele som de matraca. Não sei se vocês já viram, aquele cara que vende biju, fica batendo aquele negócio assim, aquilo chama matraca. E aquilo era um aviso que os leprosos estavam chegando. Então, quando batia aquela matraca, todo mundo fugia. E ela ficou lá, esperando, debaixo de uma figueira, esperando eles chegar. Aí eles chegaram e falaram, olha, a gente veio de muito longe, a gente veio procurar o Messias, porque ele disse que cura lepra, cura aleijados, cura pessoas cegas, nós viemos aqui para Jesus nos curar. Aí ela falou, mas Jesus foi crucificado. E começou a contar sobre Jesus, o amor dele, as palestras dele, as pregações dele. Todos aqueles leprosos ficaram assim, apaixonados, né, por Maria e pelos ensinamentos de Jesus. Nisso chegou as autoridades e disse, os leprosos, vocês não podem ficar aqui, vocês têm que ir para o Vale dos Leprosos. Começou a mandar eles todos embora para o Vale dos Leprosos. Maria seguiu eles, entrou com eles no Vale dos Leprosos e todo dia à tarde ela fazia pregações. Curava aquelas crianças que tinham lepra, ajudava a amenizar a dor daquelas crianças todas. Depois de 10 anos lá se dedicando e cuidando daquelas pessoas, ela viu que seu corpo tinha manchas violáceas, né? Manchas meia roxa. Ela percebeu que ela estava com a lepra. Mas aí ela ficou feliz, porque ela percebeu que ela estava se redimindo. Naquele momento, com aquela doença, ela estava limpando o corpo dela de todas as imperfeições dela. Quando ela já estava com a lepra tomada, aí um dia ela disse que queria ver Maria, mãe de Jesus, e João, que os dois viviam numa cidadezinha próxima. E eles vieram até ela. E Maria, mãe de Jesus, e João ficaram consolando ela. Depois de 2 dias, ela desencarnou. E aí, a hora que ela saiu do corpo, em espírito, ela viu que ela não tinha mais a doença, que ela só luz. Nisso ela pensou no primeiro lugar que ela tinha visto Jesus, que era a praia de Cafarnaum, perto da casa de Pedro. Quando vê, ela se materializou lá, e quem estava esperando ela? Jesus, para levar ela. Falou, Maria, você passou pela porta estreita, vem fazer parte da minha equipe. Dizem os astrólogos da época que viram uma estrela, que era Maria de Magdala, subindo o firmamento. E depois, no ano mais ou menos de 1566, a própria Maria de Magdala renasce como... Deixa eu ver o nome dela aqui, que eu não estou recordando agora.
como ela se renasce na cidade de Ávila como Teresa de Ávila, uma freira que fundou vários conventos, se tornou uma santa também. E o tempo passou. No ano de 1910, na Macedônia, ela nasce como Madre Teresa de Calcutá. Esse relato está no livro de Robson Pinheiro, Mulheres do Evangelho. Então você vê a jornada de um espírito de luz, né? A missão dela como Maria de Magdala, depois como Teresa d'Ávila. No ano de 1910, nasce como Madre Teresa de Calcutá. A evolução do espírito é maravilhosa. E depois a gente vai falar um pouco, na próxima palestra, sobre Francisco de Assis, que foi João Evangelista, e Judas Iscariotes, que depois reencarnou como Joana d'Arc. Boa noite e obrigados a todos. Que assim seja.